E em Mato Grosso, 47% dos processos por crimes ambientais prescreveram. Das 3.830 sentenças ambientais, quase 1.800 resultaram justamente em prescrição. E Cuiabá é a cidade que mais concentra essas ações, com mais de 5.000 em andamento. Os dados fazem parte da pesquisa Crimes Ambientais na Amazônia Legal, que foi divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o juiz Antônio Horácio da Silva Neto, que é o titular do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, o Juvan. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Horácio, por qual razão toda essa prescrição aí nos crimes ambientais? Como se explica isso? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho desse percentual, 47% de prescrições em todo o estado. Isso foi um dado retirado de um documento emitido pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse percentual é do todo, de todas as unidades judiciárias. Existem algumas unidades judiciárias, alguns juízos e juizados, em que esse índice é bastante inferior ao que está declarado, por exemplo. Mas esse percentual aí é referente apenas a Mato Grosso? Isso, só Mato Grosso, as comarcas inteiras do estado de Mato Grosso. Por exemplo, eu fui verificar na questão na VEMA e no Juvan, e o nosso percentual de prescrição chega entre 12,5% a 15%. Tá? Ainda que haja uma grande gama de ações prescricionais. Mas o que mais acontece é o rito processual, que às vezes atravanca, a investigação na fase administrativa policial, que também pode demorar e chegar fora do prazo, a situação das penas da Lei 9.605/98, porque a menor pena é de 6 meses e a maior pena é de 6 anos nesse diploma legal. Doutor, então, diante desse alto índice de prescrição que, por fim, acaba impedindo a punição e a impunidade e a injustiça, né? Ao meu ver, em muitos casos, embora seja algo previsto em lei. Essa inércia em todo esse processamento, vamos usar esse termo genérico, a gente deve atribuir a quem, hein? Porque, por exemplo, recentemente houve o caso notório, né, de um fazendeiro indiciado por vários crimes, em que houve a prescrição. O senhor Claudeci Oliveira Lemes, ele acabou tendo esse crime de desmatar mais de 3.000 hectares lá no Pantanal prescrito. E aí a gente fica se perguntando, quando que essas pessoas serão punidas, se acontece tanta prescrição? Primeiro vamos fazer uma correção de fato. A prescrição que foi declarada no caso dele é de um tipo menor que não esse de desmatar 3.000 hectares. Outro crime, é um outro processo. É que ele tem vários, né? Exato. Não é o dos 80.000 hectares. Não. Esse ainda nem finalizou a fase policial. Ele se encontra no núcleo de inquérito policial, sob os cuidados de outro juiz, né? E assim que houver a denúncia, esse processo vem para a vara especializada de meio ambiente. Sim, eu citei como exemplo para as pessoas na perfeitamente, prática. Perfeito. Mas a questão conhecido. é o seguinte, nesses casos em que você cita especificamente a pessoa do fazendeiro, os crimes têm uma característica diferenciada. Eles são considerados crimes permanentes. Enquanto não cessa o estado de dano e de crime ao meio ambiente, não corre a prescrição, tá certo? Então, nesse caso, esse processo não tem a ocorrência desse risco prescricional. Agora, doutor, a polícia faz a diligência, o Ministério Público faz a denúncia, a Justiça tem que julgar. Aí é o seguinte, polícia, Ministério Público e o Judiciário estão contribuindo também para que isso ocorra, essa prescrição. Então é o seguinte, tem lei, o que falta é punir. Não, tem lei, não falta punição. O que falta é melhorar ainda mais as condições de processamento perante todos esses órgãos que participam da apuração de um crime ambiental. Quem tem que fazer isso? Cada um na sua esfera de poder. A Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, junto com a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, junto com a Polícia Militar Ambiental, seu batalhão ambiental.
Na esfera judicial, no caso, são os juízes das unidades judiciárias ambientais e com a fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça. Não é o caso de todo mundo sentar e falar, pessoal, olha, não pode mais acontecer isso, vamos apressar, acelerar. Não, mas isso sempre foi feito, está sendo feito. E continua prescrevendo. Eu preciso deixar bem claro isso para o senhor. A prescrição ela tem reduzido consideravelmente por conta dessas ações. Era pior, então? Era muito pior. Hoje nós estamos, como eu já te disse, aqui em Cuiabá, entre 12,5% e 15%. A meta é chegar à prescrição zero. É uma meta ousada diante dessa estatística, mas né, podemos doutor? conseguir. Tomara. Agora, neste período de estiagem, se tornou muito evidente a prática criminosa, por exemplo, de atear fogo em vegetação e muitos outros crimes. E aí a gente se pergunta, seria necessário leis mais rígidas, penas até mais altas, para até a prescrição também ser mais estendida? Onde que está a falha em tudo isso que a gente vê? Parece que os crimes, a prática aumentando cada vez mais e a punição não chega a quem deveria. Veja. Essa impressão, né? Não, a impressão está perfeitamente correta. Nós vimos recentemente algumas reportagens em que o cidadão estava colocando fogo na Mata Atlântica, depois ele vai preso pela polícia, é trazido para uma audiência de custódia e o juiz, por conta da quantidade de pena, se vê na iminência de quê? Libertá-lo para responder em liberdade esse processo por conta do tamanho da pena. É preciso que haja uma grande discussão para dar um enfoque diferenciado para esse tipo de crime qualificado. Veja, a Chapada dos Guimarães queimou quase que totalmente a sua encosta hoje. Várias casas foram perdidas e há informações... Pantanal a mesma coisa, Cerrado Amazônia. Igualmente. E há informações de que pessoas paravam o carro, jogavam gasolina para tocar o fogo. E aí, a pena não tinha que ser muito mais severa? Exatamente. É preciso haver o quê? Que os nossos legisladores criem uma consciência de que essa situação ambiental é muito mais grave do que qualquer outra. Veja, é grave maltratar animais, mas a pena é bem maior para quem queima, faz queimada. Agora, o legislador, o político, o Congresso, ele resiste tanto em reformular essa legislação ambiental, porque quem, na opinião do senhor, eles estão querendo proteger? Os criminosos, será? Não, eu não digo que eles estejam querendo proteger os criminosos, mas há todo um ambiente ideológico colocado. Há a massa, a força... polarização política. Exatamente, a força produtiva do agronegócio de um lado, e deixar bem claro, o agronegócio atua para proteção ambiental, ele atua combatendo queimadas, várias grandes fazendas têm brigadas de incêndio que auxiliam os corpos de bombeiros locais, mas... Os criminosos representam uma pequena, uma irrisória minoria. Exatamente. Então essa minoria deveria ser combatida com a maior força possível. E é essa minoria criminosa que os políticos estão poupando. Aparentemente, por conta do conteúdo ideológico, sim. Doutor, agora o senhor mencionou a audiência de custódia, né, que é sempre alvo de polêmica, de críticas. Recentemente tivemos até a fala do próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em tom comemorativo de que 50% ali dos indiciados, investigados que passam pela audiência acabam sendo libertos. Na sua opinião, o que acontece? É um instituto que precisa ser reformado ou não? Para mim, ele precisa primeiramente ser melhor explicado para a sociedade. Isso. Porque é difícil você explicar para a sociedade que o policial prende hoje e o juiz vem e solta amanhã. A sociedade não tem conhecimento de que as nossas leis permitem essa atuação judicial e as nossas leis são voltadas muito mais para não encarcerar, né, evitar a alta população. E não foi o juiz que fez essa lei. Exatamente. Para evitar o aumento da população carcerária em crimes menos graves para a sociedade. Né? O que se definiu? Definiu na nossa legislação que crimes graves, são os crimes cometidos com violência ou grave ameaça, devem ter uma punição maior e esses devem ficar fora do convívio social por mais tempo, inclusive na resposta ao processo penal. Mas ele tem algumas situações... Mas nem sempre é assim. Por exemplo, um criminoso
com tornozeleira, Sim. liberaram ele da prisão, no outro dia ele, se mandou. Não vão pegar nunca mais. Se tiver com a tornozeleira e se ele Não, rompeu a tornozeleira, com certeza. Deve estar lá no morro. Isso aí vai ficar se esperando que naquelas blitz normalmente que acontecem, ou ele acreditando que não será pego nunca mais, seja alcançado pela autoridade pública. Doutor, por exemplo, o senhor mencionou os crimes graves, né? Algum crime ambiental é considerado grave nessa escala da penalidade? Todos os crimes para nós são graves, se tratando de direito ambiental. Só que a pena é pequena. A pena é pequena. Né? É pequena. Por exemplo, queimada, 2 a 4 anos. Mesmo sendo criminosa. A pessoa não vai presa, não tem restrição de liberdade. Mas a queimada ela é dolosa, não tem a possibilidade de culpa, de crime culposo. 2 a 3. Matar um gato com maus tratos, 2 a 6 anos. E a lei de crimes ambientais, que é a 9.605/98, ela fez esse escalonamento numa opção política do Congresso Nacional. Ela definiu crimes contra a fauna, crime contra a flora, da poluição e outros crimes ambientais, trouxe o ordenamento urbano e o patrimônio, né, cultural, e abaixo as outras espécies de crime, que são os crimes administrativos ambientais, que é fraudar cadastros ambientais. Isso foi uma opção do nosso legislador. Precisa haver uma nova revisão disso. Agora, eu gostaria de pontuar aqui para vocês e para o telespectador que o Poder Judiciário não está alheio a isso. Agora, 25 e 26 de outubro, haverá a primeira conferência internacional do Poder Judiciário, feita pelo Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, para chamar a sociedade a essa verificação e esse debate, né, da necessidade da pauta ESG para todos nós, para termos um meio ambiente equilibrado, conforme a Constituição nos diz e conforme é um direito humano nosso, tá certo? E para finalizar, o CNJ, desde 2022, já tem uma meta para que os juízes julguem todos os crimes ambientais dentro do menor tempo possível. E essa meta está sendo batida e alcançada a cada ano. Só para exemplificar, a vara do meio ambiente de Cuiabá bateu essa meta no mês de setembro, ao final do mês de setembro. E mais uma vez se comprova, como o Congresso não faz a parte dele, o Judiciário tem que legislar. Doutor Horácio, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada.